Há um momento em que o coração, cansado de insistir, aprende a parar. Você tentou tudo, mensagens, gestos, explicações e nada mudou. O que antes parecia amor virou um eco vazio. E é nesse instante entre o cansaço e a lucidez que nasce a mulher que desperta. Porque o amor não vive onde há mendicância. O que nasce do desespero morre na indiferença. É quando você decide parar de correr, que o jogo muda, o poder muda de mãos. O silêncio que antes era dor começa a vibrar como força. A mulher que se retira não some. Ela cria presença através da ausência. Ela se torna ausência viva, memória que insiste, perfume que fica. E quando ele nota que você parou de insistir, algo se quebra dentro dele, o controle. É nesse instante que a balança da energia vira. E o caçador percebe que foi caçado pela calma, pela indiferença, pela força silenciosa de quem não precisa mais ser escolhida. Sumir não é desaparecer, é criar espaço para ser sentida. A mulher que sabe se retirar faz o tempo trabalhar por ela. Porque a ausência inteligente é uma presença em repouso, uma energia que continua agindo, mesmo quando você não diz nada. Enquanto ele tenta entender onde você foi parar, você reaprende o gosto da própria companhia. É nesse intervalo que você renasce. O silêncio vira bálsamo, a solidão vira templo. E o que antes era medo se transforma em magnetismo. Homens e o mundo sentem falta do que não conseguem prever. Quando você deixa de ser previsível, você deixa de ser esquecida. A mulher que domina sem dizer uma palavra é aquela que entendeu o maior segredo da conquista. O poder não está em quem implora, mas em quem se impõe sem precisar pedir. O erro foi ter se mostrado inteira cedo demais. Quem se revela rápido demais não deixa espaço para a curiosidade. E a curiosidade é o ventre do desejo. Aprenda. A mente humana é viciada no que não entende. O que é mistério atrai, o que é simples cansa. Você não precisa esconder quem é, apenas deixar que ele mereça ver. Revele menos, fale menos, entregue menos. Seja uma promessa, não um manual. Uma mulher enigmática cria movimento. Ela não precisa correr atrás, porque o outro corre em busca de entender o que ela não disse. A escassez é afrodisíaca. O silêncio é erótico. A pausa é poder. E o que ele não entende sobre você será o que mais o manterá acordado à noite. O silêncio é a arma das mulheres que aprenderam a se ouvir. Cada mensagem que você não manda é uma vitória. Cada resposta que você demora é um lembrete. O tempo agora é teu. Porque quem aprendeu a não reagir se torna imprevisível. E o imprevisível é irresistível. Enquanto ele tenta entender seu sumiço, você o obriga a olhar para dentro. O vazio que você deixa é o espelho onde ele vê o que perdeu. E o mais bonito é que você não precisa planejar o retorno. O silêncio faz isso por você. Ele cria falta, ele acende lembrança. Ele reacende o instinto de caça. Mas agora, o jogo mudou. Você não é mais a presa. Você é o campo de energia onde o outro se perde, tentando entender o que aconteceu. Depois de um tempo fora. Quando você ressurge mesmo em silêncio, tudo muda. A mulher que retorna diferente provoca mais impacto do que 1000 discursos. Ele esperava a mesma energia, o mesmo olhar, a mesma carência. Mas você voltou com uma calma que assusta. E o que assusta prende. Você não volta para provar nada. Você volta porque evoluiu. A tua nova vibração fala mais alto do que qualquer palavra. A mulher que renasce em silêncio obriga o mundo a reconhecê-la. E é nesse ponto que o respeito nasce. Não quando você exige, mas quando a sua ausência ensinou o valor da sua presença. Quem volta inteira nunca volta pequena. Existe um poder invisível que cerca as mulheres que não imploram. Elas são sentidas, não vistas. Essa energia não precisa se exibir, ela é percebida. Ela entra num lugar e o ar muda. Não porque ela fala alto, mas porque ela carrega uma consciência silenciosa de valor. É isso que você desperta quando para de se derramar. Quando o outro sente que perdeu o teu acesso, ele passa a desejar o teu mistério. E é aí que nasce o verdadeiro magnetismo. Aquele que não depende de beleza, mas de vibração. A mulher magnética não se explica, não se justifica, não compete, ela apenas é. E é exatamente por isso que ninguém consegue esquecê-la. Saber partir é uma forma de arte. A maioria das pessoas quer ser lembrada por insistir, mas as mulheres sábias são lembradas, por saberem a hora de sair. Cleópatra não gritava. Ela se retirava e o silêncio dela virava lenda.
O poder feminino não está no barulho, mas na ausência que ecoa. Quando você sai com elegância, o mundo inteiro se curva. A mulher que parte em paz deixa o outro em guerra com a própria consciência. E o mais irônico é que quando ele finalmente entender o que perdeu, você já terá se tornado alguém que não quer mais ser encontrada. Há quem acredite que o poder está na voz mais alta, na presença mais marcante, nas palavras que cortam o ar. Mas o verdadeiro domínio começa no instante em que você aprende a comandar, sem precisar pronunciar uma única palavra. O silêncio é uma espada que poucos sabem empunhar e, quando usado com consciência, ele corta mais fundo do que qualquer discurso ensaiado. As mulheres que compreendem isso não gritam por atenção. Elas a atraem naturalmente, porque o silêncio delas cria lacunas que o outro se apressa em preencher. Ele se pergunta o que você pensa, o que sente, o que pretende. E quanto mais ele tenta decifrar, mais preso se torna ao mistério que você tece com calma e presença. O silêncio é o território da autossuficiência. Ele comunica: eu não preciso provar nada. E quem não precisa provar nada governa. Cada vez que você resiste à necessidade de se explicar, de justificar ou de se fazer entender, você reafirma sua posição no trono invisível. O mundo se acostumou com mulheres que se defendem, que correm para mostrar que têm razão. Mas quando você simplesmente observa, com aquele olhar que não suplica, apenas avalia, você inverte a hierarquia. A força passa a estar em quem consegue permanecer serena, enquanto o outro se desorganiza, tentando arrancar uma reação sua. Aprenda. O silêncio não é ausência. É presença amplificada. É o som do domínio disfarçado de calma. Porque quem domina em silêncio nunca perde o controle, apenas observa o mundo girar ao redor do próprio eixo. Há um encanto quase perigoso em se tornar indecifrável. O mistério é a linguagem dos que não precisam correr. Quando você é previsível, perde o magnetismo. Mas quando se torna um enigma, o mundo começa a orbitar em torno das suas intenções. Ser irrevelável não é jogar. É saber que a alma precisa de véus. É entender que o excesso de transparência mata o desejo. Mostre o suficiente para ser lembrada, mas nunca o bastante para ser compreendida por completo. A curiosidade é o combustível da atração, e a dúvida é o terreno fértil do poder. A mulher que domina sem ser percebida não entrega seus pensamentos facilmente. Ela observa o ambiente, sente as frequências, e fala apenas quando o impacto é necessário. Suas palavras são como flechas raras, certeiras, impossíveis de ignorar. Ser irrevelável é um ato de soberania. É ter consciência de que nem todo olhar merece acesso. Nem toda energia merece resposta. Quando você escolhe o que mostrar e o que guardar, o controle muda de mãos. O outro passa a dançar no compasso da sua imprevisibilidade, tentando decifrar o que nunca foi feito para ser revelado. E é nesse espaço entre o que você mostra e o que mantém oculto que o poder silencioso se expande. A ausência se torna presença, a dúvida se torna fascínio, e o mistério, seu manto de realeza. Porque quem domina o mistério, domina o desejo. E quem domina o desejo, já venceu o jogo sem precisar jogar. O verdadeiro domínio não exige plateia, não depende de olhares constantes nem de aplausos ruidosos. Há uma força silenciosa, que se manifesta apenas quando você compreende que sua presença, mesmo invisível, deixa marcas indeléveis. Onde você passa, o ar muda. Onde você se retira, o vazio é sentido, como um eco que não se apaga. Mulheres que entendem isso sabem que não precisam ocupar todos os espaços. O poder não está em estar sempre visível, mas em ser indispensável mesmo na ausência. A presença invisível é um tipo de soberania que poucos conseguem reconhecer. Você não aparece, mas é lembrada. Você não compete, mas comanda. Não implora, mas atrai. Cada gesto, cada respiração, cada pequena decisão sua reverbera em silêncio, criando um campo magnético que não pode ser ignorado. Pessoas ao seu redor percebem inconscientemente que algo mudou, que alguém entrou em cena sem sequer aparecer. Essa é a energia de quem governa de forma sutil. O impacto não vem do excesso, mas da precisão, do timing, da escolha do momento certo. O poder da presença invisível também exige autocontrole. É resistir à tentação de reagir impulsivamente. É dominar o próprio impulso de se fazer notar. Quanto mais você consegue permanecer serena,
enquanto o mundo corre atrás de atenção. Mais ele se curva diante do magnetismo, que você emana naturalmente. A mulher que domina sem ser percebida não precisa provar nada. Ela não força situações nem responde a provocações. Ela simplesmente existe, e sua existência provoca movimento, desejo e respeito. O mundo observa, tenta decifrar, mas nunca consegue capturar totalmente a essência. E é exatamente nessa impossibilidade de captura que mora o verdadeiro poder. Você não é apenas lembrada, você se torna indispensável, inesquecível e soberana, mesmo quando ninguém percebe sua presença. Porque o trono mais seguro é aquele que ninguém vê, mas que todos sentem. Não há mais correria, nem pedidos, nem esperas. Há apenas você, inteira, lúcida, coroada pelo que suportou em silêncio. Você passou por dores que ninguém viu, chorou sem testemunhas. E foi ali, no escuro, onde parecia que nada nascia, que a tua força criou raízes. Porque é nas quedas que as rainhas aprendem a erguer o próprio trono. O poder nunca esteve em ser escolhida. O poder sempre esteve em lembrar que você é a escolha. Quando você para de correr, o universo se alinha aos teus passos. Quando você se cala, o mundo inteiro começa a ouvir. Quando você some, é o outro quem se perde. O silêncio que antes doía, agora te veste como armadura. A ausência que antes era solidão, agora é território sagrado. Você não está mais tentando provar valor. Você se tornou o valor. E quem um dia te subestimou, vai aprender tarde demais que o que é raro não grita, que o que é verdadeiro não implora, que o que é divino não se repete. Você não é o eco de ninguém, é a voz que ficou quando todos os ruídos cessaram. É a lembrança que acende quando a noite está quieta demais. É o pensamento que volta, mesmo quando tentam esquecer. Agora reina, não com arrogância, mas com consciência. Não com vaidade, mas com presença. Porque quem aprendeu a se retirar com elegância, retorna com poder. Você não precisa que te vejam, basta que te sintam, e eles vão sentir. Vão sentir o peso da tua ausência, a calma da tua nova energia, e o arrependimento de nunca terem sabido quem tinham diante de si. Mas você não volta, você acende. E quando uma mulher acende, nenhuma versão antiga do mundo pode segurá-la. O trono sempre esteve ali. Você só precisou parar de correr para perceber que já era teu. A mulher que aprende a ir embora nunca mais volta a ser a mesma. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu sou digna de uma vida incrível. Eu amo você. Gratidão.